segredos escondidos na esfinge possuem um real potencial de reescrever a história inteira da humanidade. Talvez seja por isso que esses segredos estão tão bem guardados. Então será que a esfinge é uma espécie de um guardião dos maiores segredos da humanidade? A Grande Esfinge de Gizé é um dos monumentos mais famosos do mundo, com 20 metros de altura, 73 metros de comprimento. Ela que foi construída em blocos de pedra de calcário, cada um deles pesando mais de 200 toneladas. É certamente uma das maiores esculturas do mundo antigo. Mas também é uma das mais enigmáticas e mais misteriosas de todas. Até os dias de hoje, os experts não têm certeza do motivo pelo qual a esfinge existe. Quem criou isso? De quem é o rosto entalhado na pedra? E quais outros segredos ela deve estar escondendo? No passado, a planície de Gizé, onde a esfinge fica localizada, era conhecido como Rostov, que significa princípio das passagens. Mas passagem de quê? Passagem de onde para onde? Em 16 de fevereiro de 1923, os arqueólogos do Egito descobriram finalmente a tumba de Tutankhamon, conhecido também como a tumba de Rei Tut. Essa tumba permaneceu intacta por mais de 3.000 anos e essa descoberta levou a outras tantas descobertas que foram se desencadeando. Em 1930, apenas 7 anos depois do descobrimento da tumba, muitas outras descobertas ainda mais interessantes apareceram. Em 1935, então, um projeto de pesquisa levou os pesquisadores a uma conclusão muito bizarra. Essa pesquisa revelou uma coisa que chocou o mundo inteiro. Um dos líderes do projeto, Hamilton W. Wright, disse: "Nós descobrimos um metrô, uma estrutura igual a de um metrô embaixo da planície de Gizé. Esse metrô era utilizado pelos egípcios." Gente, como assim metrô? Metrô ali embaixo? Como assim? Pois é, sabe aquela estrutura de galerias de metrôs que nós utilizamos hoje em dia nos metrôs aqui da modernidade da humanidade? Pois é, Hamilton Wright descobriu a mesma estrutura abaixo das pirâmides, porém sem um maquinário. É como se eles tivessem do dia para a noite decidido tirar tudo dali e sumiram com essa tecnologia e só deixaram a estrutura. O túnel encontrado tinha 27 galerias, cada uma contendo 380 metros de comprimento. Essas galerias se estendem por mais de 150 quilômetros quadrados, ali, bem abaixo das pirâmides. E graças a essa descoberta, eles encontraram não só esses túneis que serviam para um metrô antigo, como também diversas salas, câmaras e muitas coisas mais bizarras que vêm aí. Se prepare. Wright e seu time então descobriram que além daquela estrutura toda que existe no platô das planícies de Gizé, junto com as pirâmides e a esfinge, existe toda uma estrutura subterrânea que servia de cidade subterrânea no passado. E naquele mesmo ano, milhares de matérias foram publicadas sobre essas descobertas em periódicos acadêmicos, jornais do mundo todo, e o mundo todo ficou em choque com essas descobertas. Mas eu tenho certeza absoluta que quando você aprendeu sobre o Egito na escola, você nem ouviu falar sobre isso. Sabe por quê? Porque até os próprios egiptólogos envolvidos na pesquisa ficaram chocados com o que encontraram lá. As fotos são bizarras, de tecnologias que nós não temos até o presente momento. Todas essas pesquisas, essas matérias de jornal, tudo, gente, simplesmente desapareceu do dia para a noite. A cobertura da mídia parou, os artigos acadêmicos pararam de ser publicados e aqueles que já existiam foram recolhidos e destruídos. Por que será que as pessoas resolveram ignorar aquilo que havia sido descoberto dentro, nos subsolos das pirâmides do Egito e da esfinge? O que tem lá dentro que o mundo todo não pode saber? O historiador Jerry Cannon, que também é autor do livro A Planície de Gizé e O Segredo da Esfinge Revelada, tem a resposta para tudo isso. Ele diz que ninguém pode saber o que tem ali embaixo, porque o dia que o mundo souber o que existe embaixo da esfinge,
nós precisaremos recontar a história inteira da humanidade. Nós teríamos que queimar todos os livros de história que existem e botar todo mundo na escola de novo para reaprender o motivo pelo qual nós estamos aqui. Tem que esconder isso tanto de nós. Por que essa informação tem que ser tão oculta da humanidade? O que tem lá de fato? Eu sou Carol Capel, a sua arqueóloga favorita, e no vídeo de hoje nós vamos juntos descobrir o que existe de escondido embaixo da esfinge. E já vou avisar pra vocês que esse vídeo vai ficar imenso, então se prepare e pega a pipoca, porque só a introdução teve 20 minutos. Antes de continuar a falar sobre esse assunto, não se esqueça, toda quinta-feira tem o podcast que eu faço com a minha amiga Morial, Quinta Dimensão Cast. Se inscreve lá, é de graça, dá pra ouvir em todas as plataformas de streaming do mundo que vocês quiserem. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar super com os temas que a gente trata lá, são assuntos da quinta dimensão. Além disso, terça, quinta e domingo também tem as lives que eu faço lá no site roxo. O link tá aparecendo aí, também vai ficar aqui embaixo no comentário fixado. É só você me seguir por lá, é tudo de graça pra assistir. Já estão rolando lives e o povo está amando, então vem comigo, porque nós estamos construindo o parque de diversões dos sonhos. Agora, continuando, a verdade é que tanto Cannon quanto Hamilton já sabiam em 1935 que existia ali embaixo. Eles foram os primeiros a mencionar sobre esses segredos escondidos abaixo da esfinge. Mas eles não foram os primeiros a mencionar esses segredos escondidos embaixo da esfinge. No século V a.C., o historiador grego Heródoto escreveu em seus seminários. Ele descreveu uma jornada que ele teve para o Egito, onde ele diz ter visitado um lendário labirinto. De acordo com ele, o labirinto estava escondido abaixo do complexo das pirâmides e que este local continha uma sala cheia de documentos, tipo uma biblioteca. Esse local continha todos os conhecimentos perdidos da antiguidade. Sabe, de trás para frente, dos egípcios para trás, tudo aquilo que foi perdido estava compilado ali em uma biblioteca sensacional. Esses documentos foram guardados e arquivados nessa sala antes do grande dilúvio e ficaram lá protegidos. Eu estou tirando a próxima parte do exato texto de Heródoto, do que ele escreveu. Ele disse, entre aspas, eu vi 12 palácios distribuídos. Cada um deles tinha um sistema de comunicação com o outro, através de 12 túneis. É muito difícil de acreditar que isso tenha sido construído por humanos. Esses túneis que interligam os palácios são a parte que eu fiquei mais maravilhado. Existem milhares de salas, salas com galerias, cada uma dessas salas feitas de pedra. As paredes são todas adornadas com informações e dados históricos. Quando você termina de andar esses túneis, você vê do lado direito do labirinto que existe outra pirâmide de 73 metros de altura, ou seja, abaixo do solo tem outra pirâmide. Só para vocês terem uma noção do tamanho desses subterrâneos, tem uma pirâmide de 73 metros embaixo das pirâmides. Todas as paredes dessa estrutura inteira estão adornadas com coisas escritas, coisas que estão ali contando o verdadeiro motivo pelo qual nós existimos nesse planeta. Porém, Heródoto não foi o único grego a falar sobre isso. Um outro grego, filósofo, Estrabo, disse também que esteve nesses labirintos do Egito. E ele nomeou o local de um enorme palácio construído com túneis. Além dele, o romano Plínio, o Antigo, também esteve lá e também viu esse labirinto, essas passagens, essa enorme biblioteca, as pirâmides, os palácios, tudo. O historiador grego Diodorus também esteve lá e também fez uma descrição fantástica do que ele viu. Mas as histórias sobre o que de fato existe ali não falam apenas sobre esse labirinto de túneis e palácios. No século IV, o filósofo sírio Lâmbicos também esteve lá. E segundo ele entrou por uma porta que existe na própria esfinge. Que porta é essa que nunca ninguém ouviu falar? Ele escreveu, entre aspas, essa entrada obstruída pelas areias está fechada por um enorme portão de bronze. Na barriga da esfinge existem passagens que levam para essas salas subterrâneas.
E Al-Masudi, um historiador árabe, descobriu no século X que esses túneis contêm milhares de contos de sabedoria que mudariam completamente a tecnologia que nós temos hoje em dia. Além disso, ele disse que esses túneis eram guardados por enormes guardas mecânicas, estátuas mecânicas com capacidades e habilidades incríveis. Se isso não é verdade, por que existem tantas figuras históricas que falam sobre esse assunto? Por que todas essas histórias foram esquecidas e ignoradas? Edgar Cayce, um dos maiores médiums do mundo, ele era conhecido como o profeta do sono, porque ele falava enquanto dormia. E as profecias dele eram tão bizarras que uma equipe ficava acompanhando o sono dele para anotar e filmar tudo o que ele falava. Por quê? Porque ele acertava tudo, gente, com uma acurácia bizarra. No começo do século XX, Edgar Cayce fez diversas previsões que de fato se cumpriram, como por exemplo, a queda da bolsa em 1929, a Segunda Guerra Mundial, a morte de 2 presidentes americanos, a queda da União Soviética. Ele acertava tudo, ele era a Baba Vanga americana. Só que dentre todas as profecias de Edgar Cayce, uma delas chama atenção para esse vídeo aqui. Ele disse que a maior biblioteca do mundo se encontrava abaixo das pirâmides do Egito. Além disso, ele disse também que ali existiam enormes labirintos, palácios, tesouros e tecnologias que a humanidade ainda não conhecia. Além disso, ele falou que a Esfinge, que até então pensava-se que tinha 4.500 anos, tinha na verdade 10.000 anos ou mais. E dentre os anos de 1991 e 93, um egiptólogo chamado John Anthony West esteve fazendo essas pesquisas lá no Egito. Os resultados foram apresentados em um documentário da NBC chamado O Mistério da Esfinge. Esse documentário foi assistido por mais de 30 milhões de pessoas na hora que ele foi lançado, porque todo mundo estava muito interessado nesse assunto. O documentário revela análises sísmicas do local, revelando uma série de milhares de túneis sem explicação bem abaixo da Esfinge, exatamente como Edgar Cayce havia previsto. Porém, o governo egípcio se envolveu de uma maneira bizarra, pedindo que eles parassem a pesquisa. E retirou todos os pesquisadores à força do lugar, recolhendo todo o material e destruindo. John Anthony West disse ao New York Times que foi impedido à força de continuar com sua pesquisa. Porém, algo ainda mais curioso aconteceu em 1996. Um outro projeto de pesquisa começou, dessa vez com o aval do governo egípcio, e existe um vídeo bem estranho feito e publicado. Esse vídeo mostra perfeitamente pessoas entrando nesses túneis subterrâneos. Mais tarde, naquele mesmo ano, o governo egípcio recolheu esse vídeo, parou com essa pesquisa e desmentiu essa equipe de pesquisa, falando que esses túneis não existem. E, obviamente, ninguém mais foi permitido de ir lá pesquisar para saber o que existe ali dentro. Em 1998, o governo egípcio começou uma outra história. Eles começaram a fazer vídeos e postar em seus canais como documentários e tal, falando que todas essas histórias eram mentiras e que eles não sabiam de nada disso, desmentindo todo o trabalho de pesquisa de historiadores, pesquisadores por mais de 150 anos. Eles falavam que na verdade esses túneis não existiam, que era tudo uma farsa. Agora sim, por que eles querem esconder esse lugar? O que tem lá? Se não existisse um vídeo de um cara entrando nesses túneis e mostrando que esses túneis realmente existem, nós até poderíamos pensar que era realmente uma farsa. Por mais que eles queiram negar, existem milhares de fotos aéreas do local mostrando que de fato existe uma entrada na cabeça da Esfinge, uma na cabeça e uma nas costas. Além disso, existem passagens de um prédio para o outro, das pirâmides para a Esfinge. A maioria dos egiptólogos falam que existe uma máfia que controla a entrada e a saída de informação de dentro do Egito. Essa máfia não se sabe exatamente quem está por trás de tudo isso. Porém, até os projetos mais recentes de pesquisa no Egito demonstram ocultação de informações. Em 2008, houve uma expedição chamada Matarra Expedition, e eles usaram radares de altíssima precisão para determinar se esses túneis existiam ou não. E, incrivelmente, os pesquisadores encontraram milhares de câmaras subterrâneas, túneis, passagens, palácios,
tudo com radar, sem precisar entrar lá. Salas imensas com mais de 150 metros quadrados foram encontradas. Esses resultados foram publicados em jornais acadêmicos e periódicos acadêmicos no mundo inteiro, e é só você pesquisar na internet que você super encontra. Eu achei uns 30 rapidinho. Até que, sem nenhum aviso, o governo do Egito também encerrou esse projeto e nunca mais tocaram no assunto. Todos os estudiosos concordam que existe uma espécie de censura quando o assunto é o que existe embaixo das pirâmides do Egito e da Esfinge. Eles têm um medo real de que a verdade sobre as nossas origens sejam reveladas e a história do mundo precisará ser recontada. Mas que segredos são esses e de que forma esses segredos mudariam a maneira com a qual a gente vê a história do mundo? O que tem de tão interessante nessas câmaras que a gente não pode saber? Só que essas câmaras não foram a única coisa que os pesquisadores descobriram no subsolo do Egito. A primeira coisa muito interessante que eles descobriram tem a ver com a idade da Esfinge. Antes acreditava-se que ela tinha sido construída 4.500 anos atrás na dinastia de Khufu. Porém, por causa da erosão do solo, eles concluíram que a Esfinge foi escavada em pedra muito tempo antes. Muito tempo antes, mesmo antes do deserto do Saara existir, quando ele ainda era uma floresta tropical. Isso significa que a Esfinge tem mais de 10 mil anos, pelo menos. Só com essa descoberta a gente já ia ter que alterar toda a história da humanidade, ou seja, Edgar Cayce estava certo de novo. Não existe nenhuma passagem deixada pela civilização egípcia que fala sobre a construção da Esfinge, o que garante que de fato quando eles chegaram ela já estava lá. Existe uma tábua antiga egípcia encontrada em 1850 chamada de Tábua de Estila. Ela indica que Khufu não construiu a Esfinge, mas sim reparou-a porque ela estava extremamente danificada. Além disso, a Esfinge está propriamente alinhada com o rio Nilo, com as pirâmides e com as constelações no céu. Porém, não as constelações de hoje em dia, não. As constelações da configuração do céu há 10 mil anos atrás. Nessa época, nem egípcios existiam. Essa época era a época que os sumérios estavam nessa região. E de acordo com os documentos que os sumérios deixaram, a gente já sabe muito bem que esse povo, esses sumérios, eles foram visitados por seres, divindades, deuses provenientes do céu, os famosos Anunnakis. Os Anunnakis eram seres provenientes do céu, que para nossa linguagem popular hoje em dia pode ser traduzido como alienígenas. Eles trouxeram ao povo sumério tecnologias e conhecimentos avançadíssimos para a época. Você pode conferir tudo sobre os Anunnakis e os sumérios no vídeo que está aparecendo no card. Até os dias de hoje existem pessoas que acreditam que de fato esses deuses dos sumérios eram alienígenas. Mas o que isso tem a ver com a Esfinge? O que tem a ver é que acreditam que de fato os sumérios, juntamente com os Anunnaki, tenham construído a Esfinge. E não só a Esfinge, mas também todas as estruturas que existem no Egito até os dias de hoje. Porque eles vieram para a Terra para minerar ouro e eles tinham que ter enormes minas subterrâneas. Voltando para o que disse o historiador árabe Al-Masud, ele disse que o local era guardado por imensas estátuas mecânicas. Nós não temos essa tecnologia nem nos dias de hoje, gente, então tem que ser realmente uma coisa que venha do espaço. Existe outra profecia de Edgar Cayce dizendo que ali, nos subterrâneos do Egito, existem discos voadores, máquinas antigas, discos voadores alienígenas antigos guardados ali. Se Edgar Cayce acertou tudo a sua vida inteira, por que ele estaria errado sobre essa profecia também? Estranhamente, muitos desenhos e esculturas nas paredes do Egito mostram o que se parece com um disco voador. Então, é isso que existem nesses túneis? Discos voadores e a gente não pode ver? Faz sentido? E o que sobrou de uma avançadíssima civilização super tecnológica do passado, provando mais uma vez que a tecnologia que nós temos hoje não é a mais avançada, que no passado existiam tecnologias ainda mais picas. Talvez os segredos escondidos na Esfinge possuam um real potencial de reescrever a história inteira da humanidade. Talvez seja por isso que esses segredos estão tão bem guardados. Então será que a Esfinge é uma espécie de um guardião dos maiores segredos da humanidade? Esse foi mais um vídeo aqui pra vocês, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like aqui, se inscrever no canal se você for novo e passar nas minhas redes sociais que tem muito mais conteúdo pra vocês. Um super beijo e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Goodbye!